Amém, queridos? Já estamos no nosso horário então, né? Sejam muito bem-vindos. Deus nos deu aí um tempinho de férias, né? Deus, já assim que começou as férias escolares, Deus mostrou para mim que eu deveria respeitar esse tempo, né? E para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de tempo de qualidade com a família, né? Então é um dia na semana, mas já ajuda, né? Você não se diz, né? Olha só, que bom, né? Nem todos podem, né, usar esse período para realmente ter uma aproximação maior da família, mas quem pode é ótimo, né? Amém? Agora nós temos que recomeçar, né? Nosso objetivo esse ano, nós temos que terminar isso aqui, né? E vamos terminar. Vamos orar então? Pastora Alice aí, que é a nossa intercessora oficial. Deus eterno, Pai de Cristo abençoado, nós queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer, ó Pai, por esse dia, por tudo que o Senhor nos fez até aqui, Senhor. Que até aqui o Senhor tem nos colocado em pé, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado força. Por isso te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Colocamos a vida do pastor Cristo em Tuas mãos, que ele seja um canal Teu nessa noite, e que nós possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que aprendermos e também passarmos adiante, Pai, nesse tempo e em todo o tempo, Senhor. E que tudo seja, meu Deus, para o louvor da Tua glória. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vem bem forte no meu coração aqui para começar a aula com um versículo, que é o versículo principal do pastor Dalcir, né? Portanto, meus amados irmãos, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, né? Porque eu não sei quanto a vocês, né? Mas quanto a mim, muitas vezes vem pensamentos, né? Vozes, né? Na mente, né? Até que ponto, né? Estamos aqui no dia de semana, estudando fundamentos da fé, né? Então vem aquelas vozes, vale a pena, não vale a pena, poucos alunos, muitos alunos, né? Hoje é tanto conteúdo digital, né? Qualquer assunto que você quiser tem na internet, né? Qualquer assunto. Então, vai vir o pessoal de Tijucas aí, pelo que eu estou vendo. Então, é tanto assunto. A apóstola Valnice Milhomens, ela tem lá vários estudos disponíveis no YouTube, né? Então a gente fica pensando, poxa, eu sou apenas mais um, né? Mais um no meio da multidão, ensinando um assunto, ou compartilhando um assunto que, se pesquisar na internet, com certeza deve ter, né? Mas é um propósito de Deus. E outra coisa, né? Que a gente já tem comentado também com o pessoal de Tijucas, as aulas online nunca serão iguais à presencial, né? Embora que a aula online também é importante, a gente também aprende, a gente também cresce, porque o conteúdo está sendo passado, né? Mas eu tive pelo menos 2 experiências. Boa noite. Chegaram na hora H, nós estamos começando agora mesmo. Eu nem entrei no conteúdo, a gente ainda está nas preliminares. Me diga que eu vou ter um aluno novo. Me diga que eu vou ter um aluno novo. Pois fui expulso da outra escola. Faz de novo, né? Bom. Aí, já começamos a aula com... Sim. Sejam bem-vindos, né? Nós estávamos aqui comentando antes de você chegar, né, que nós muitas vezes recebemos bombardeio de vozes, né? Até que ponto vale a pena, né, a gente se reunir para estar estudando fundamentos da fé, sendo que, se a gente for pesquisar na internet, com certeza a gente vai encontrar lá muitos professores ensinando o mesmo conteúdo, né? E com certeza tem, né?
No entanto, há um propósito para a gente estar aqui reunido, né? E Deus nunca reúne o seu povo por acaso, né? Tudo tem um propósito, e como eu já comentei com vocês em outras ocasiões, por direção do Espírito, a gente nunca fica preso à matéria aqui. Sempre o Espírito Santo acaba conduzindo e sempre sai alguma coisa extra, né? Algum conteúdo extra que não está na matéria, mas que faz parte de um mover do Espírito Santo que ele na sua sabedoria infinita, ele consegue encaixar, né? Então, e esse conteúdo que vem de Deus, junto com esse da apostila, certamente que é importantíssimo para que a gente possa avançar, né? E recebendo uma base sólida para a gente não se desviar com vento de doutrina, né? A gente está estudando, vai começar a estudar o fruto do Espírito e o batismo no Espírito. Nunca na história da igreja, vou chegar um pouquinho mais perto aqui, Lucas. A página não dá para ir. A página não dá para levar em consideração. Só tem que procurar o fruto do Espírito e o batismo no Espírito, por Itamar Furtado. Então, amados, conseguiu achar aí? É depois da lição do Espírito Santo, né? Esquece a página. Conseguiu achar aí? Então, amados, aqui é só para... É isso aí? Mas deixa aqui, depois vai virar a página. Então, amados, para a gente não perder aqui o raciocínio, né? Nunca na história da igreja, né, talvez a igreja sofreu tanto bombardeio de falsas doutrinas, né? Hoje, com a internet e um mundo aberto, né, e a palavra de Deus fala sobre... deixa eu só... Acho que é 2 Timóteo, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, né? Não era bem esse texto que eu queria. Na verdade, o texto que eu queria é o texto de Efésios, que fala para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro, né? Efésios 4:14. Ventos de doutrina. O que são ventos de doutrina? São falsas doutrinas que são pregadas e que, se a gente não tiver realmente fundamentado na fé, a gente pode ser levado, né? Vou dar um exemplo clássico que eu conversava agora com um amigo na loja de bike, né? Que o pastor Cristo hoje vai voltar de bike, veio de carro e vai voltar de bike, né? Hoje eu vou fazer uma manobra aqui, vou fazer esporte depois da aula. Eu estava comentando sobre uma doutrina, um hábito, né, que os nossos irmãozinhos católicos têm, né? Que você vai pular o carnaval, e aí depois do carnaval eu vou para a quaresma. E aí eu vou fazer 40 dias de purificação. Mas olha só a mentira do inimigo. Eu vou pecar, eu vou adulterar, eu vou usar lança-perfume, eu vou fazer tudo que a carne, né, deseja, no carnaval, a festa da carne, e aí depois não tem problema, porque depois eu vou me purificar, né? Depois eu vou comer um peixe na sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, né? E aí está tudo certo, né? Isso é uma baita de uma mentira do inimigo, né? Como diz lá em Romanos 6, né? Pecaremos para que a graça aumente, né? De maneira alguma. Se nós formos salvos pela graça, nós não podemos pecar para usar a graça. A graça, ela não é passaporte para o pecado, para pecar, né? Mas isso é uma falsa doutrina. Tem pessoas que acham, Deus perdoa, e aí eu continuo, de vez em quando dou uma deslizadinha aqui, uma deslizadinha ali, Deus perdoa, só que a consequência, Deus não tira a consequência, né? Deus pode até me perdoar, mas já pensou, cada vez que eu errar, eu tenho que encarar uma consequência? Às vezes a consequência sai dura, né? Às vezes a consequência vem no bolso, né? Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu não estou afim de ficar gastando por causa de consequência.
Amém? Então vamos lá. Nós começamos na última aula o fruto do Espírito e o batismo no Espírito, né? E a gente leu, estudou a primeira página, e aí então, hoje a gente vai dar sequência exatamente nesse tema que é o fruto do Espírito, tratando do primeiro item do fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, né, que é um texto clássico da Bíblia, que inclusive a gente escuta, aprende lá no encontro face a face com Deus. Isso está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Né? Gálatas 5, 22. Se o pastor Cristian estiver falando muito alto, ou muito rápido, vocês chamam minha atenção, tá? E se não entender alguma coisa, pode levantar a mão. E se o assunto não for da aula, deixa para perguntar no final da aula. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Lembrando, né, uma coisa bem básica, mas que muitos acabam esquecendo, ou se perdendo, que não é frutos, é fruto, no singular, né? Então é um fruto só, que contém várias partículas, né, que podemos chamar de características do caráter de Deus. Se a gente tivesse que eleger um texto na Bíblia, que nesse único texto a gente tem ali uma fotografia do caráter de Deus, nós acabamos de ler o texto. Né? Aqui, nesses 2 versículos, a gente consegue, de maneira sintetizada, ver como que é o caráter de Deus. Uma curiosidade, você já deve ter ouvido eu falar, quando a Bíblia diz lá em Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, essa palavra imagem, no original, é a palavra caráter. Então Deus diz, façamos o homem com o nosso caráter. Então o homem, no padrão original, Adão e Eva, quando foram criados, eles eram mansos, amáveis, alegres, cheios de paz, eram longânimos, eram benignos, eram bondosos, eram fiéis, tinham domínio próprio, eles tinham tudo isso, porque eles foram criados com o caráter de Deus. Mas a partir do momento que houve o pecado, quando Adão e Eva caíram lá no jardim, então esse caráter foi manchado. Então o homem, hoje o que acontece? O homem ficou descaracterizado. E por isso, muitas vezes a gente usa a expressão, né? Fulano é mau caráter, ciclano é mau caráter. Por quê? Porque aquela pessoa, ela é alguém que não tem um caráter, que nós consideramos um caráter bom, né? Agora, o bom caráter mesmo, o verdadeiro caráter é o de Deus. E esse a gente encontra aqui. À medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos sendo expostos à palavra de Deus e à presença de Deus, a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? Como que é a imagem do Senhor. Então, hoje, nós pregadores do Evangelho, sempre que pregamos, estamos levando as pessoas a uma restauração. Né? A restauração do quê? Do caráter de Deus. Né? E Deus visa restaurar esse caráter. Então, hoje é possível, novamente, pelo poder do Espírito, viver isso daqui. Isso não é algo inatingível. Eu posso me tornar uma pessoa amável, cheio de alegria, cheio de paz. Eu posso me tornar uma pessoa longânima, benigna, bondosa, fiel, mansa. Diga amém. Glória a Deus. E fiel, né? Já passou? E cheio de domínio próprio, ou seja, alguém com autocontrole. Né? Diga, glórias a Deus. Esse é o mais difícil de todos, né? Esse é o mais difícil de todos. Porque se a gente for, depois a gente vai estudar, né? Mas se for levar realmente no detalhe, quantas coisas que precisam acontecer para que a gente possa se considerar uma pessoa autocontrolada ou equilibrada, né? Meu Deus do céu. É forte, Brasil. Mas vamos então, a gente vai então começar a estudar
cada uma dessas características do caráter de Deus, né, que também é conhecido como fruto do Espírito Santo. Lembrando uma curiosidade, que a fruta, já que a gente fala muito a palavra fruto, né, a fruta, aí não é fruto, né, mas é fruto também, que mais se enquadra dentro desse texto, porque às vezes você vê na internet, né, as pessoas que dão estudo bíblico, principalmente para ensinar para criança, usam várias frutas, né, para exemplificar. Eu, na minha maneira de ver, a fruta que mais se aplica aqui é a uva. Né? Por que a uva? Primeiro porque Jesus é a videira. Né? Nós somos os ramos, nós não somos um fruto. Mas esse ramo, se está ligado à videira, ele vai produzir um fruto. E qual é o fruto da videira? A uva. Né? E a uva é um exemplo bom, porque primeiro porque é bíblico. Segundo, porque ela é uma fruta que tem vários gominhos. Né? Então aqui é um fruto só que tem vários gominhos. É o gominho do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, a uva, ela se aplica perfeitamente dentro do esquema aqui, ok? Mas eu já vi, você vai ver na internet lá, a professorinha da escola bíblica dominical pega uma laranja, corta em vários gominhos, né, para ensinar para as crianças, tá tudo certo, né? Mas se usar a uva, fica show de bola, fica perfeito. Porque a uva não tem espinho. E a uva não tem semente dentro? Não, tem semente? Tem. Mas não tem espinho. Não tem espinho. É uma curiosidade bíblica, né, que a rosa não tem espinho também. A rosa tem acúlios, mas isso é uma outra pregação. Vamos lá. Amor, alegria e paz estabelecem relações do cristão com Deus. Né? Então, o primeiro item aqui, nós vamos estar vendo sobre o amor, alegria e paz. Ambos estabelecem relações do cristão com Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui, que o pastor está sem relógio hoje. Então, amor é uma palavra derivada do grego, é a palavra ágape. Né? Isso é o amor do tipo de Deus, né? Porque a Bíblia tem outros tipos de amor também. Aqui, no caso, é o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. O amor é a maior das virtudes do fruto do Espírito. Este amor não é o amor natural. É o amor que tem sua origem em Deus e é dada ao Filho que verdadeiramente procura seguir as pisadas de Cristo e se empenha em adquirir a sua semelhança. O apóstolo João diz que aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4:8. Né? Muito forte isso daqui, né? Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. Só no particular. Em Mateus 5,44, Jesus ordena: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. João ainda afirma: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui alguns textos que falam sobre o amor. Só uma colocação que eu vi esse dia, pastor. A palavra amar é um verbo. Sim. O verbo precisa de uma ação, uma atitude. Então, não é só um sentimento, é uma entrega, né? Uma servir. Exatamente. Isso foi bem esclarecedor para mim. Amar é um verbo, todo verbo é seguido de uma ação, uma atitude. Eu estava compartilhando com o meu dentista, o meu querido amigo Jair Gaia, essa semana, uma experiência que eu já contei em alguns cultos, aqui em Canelinha não me lembro, em Tijuca eu sei que eu falei num culto, mas é o tipo da experiência que vale a pena a gente repetir várias vezes, porque ela, para mim, foi um divisor de águas, foi muito impactante. O Ministério Vim das Águas, ele era um ministério de música. A gente servia a Igreja Batista da Esperança em São João, e era um ministério de música, que era composto por mim, a minha esposa, a Caterine, minha cunhada, a pastora Alexandra Villanova. A gente tinha uma banda de música. Acho que o pastor... Oi? Acho que tinha aquele outro pastor, Tinha o Amarildo que cuidava do som. o Amarildo foi para a igreja deles. Onésio? Pastor Onésio, não era? Não, mas o Onésio não fazia parte da banda. Né? Não, mas fazia parte do ministério, né? Vim das Águas, não. Não. A gente foi. Ele fazia um retiro chamado Afogados na Unção.
Afogados não são. Eu participei e ministrei nesse retiro, mas não é a mesma coisa que Vinho das Águas. E eu me lembro que o Ministério Vinho das Águas, quando era uma banda de música, a gente reunia toda semana, né? Um dia para a gente estar compartilhando uma palavra e orar junto, e outro dia para ensaiar. E eu me lembro que teve uma semana que eu preguei para eles sobre amor. 1 Coríntios 13, né? O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E aí, chegou na outra semana, Deus me deu uma outra palavra sobre amor, que está em 1 João, que diz, né? Que aquele que vê o seu irmão passando necessidade e endurece o coração, vai chegar no assunto do Marcelo, né? Como pode estar nele o amor de Cristo? Né? Tipo, eu tenho uma oportunidade de demonstrar amor e eu não demonstro, tendo condições de fazer, como que pode estar em mim o amor de Cristo? Né? E aí Deus me deu essa palavra, e juntamente com a palavra, Deus me deu a direção. Deus disse, semana passada vocês estudaram sobre amor, agora vocês vão colocar em prática. Porque só ensinar sobre amor sem colocar em prática é só a historinha da carochinha. Aí a direção que Deus me deu, a gente juntou no sábado, a aula era na sexta-noite, no sábado a gente juntou cada aluno da nossa banda, nosso grupo de louvor, na verdade, do Ministério de Louvor, trouxe um alimento e a gente montou, deu quase 2 cestas básicas. E aí eu sugeri da gente ir até uma favela, na cidade de Brusque, lá que tinha um bairro, na verdade, muito pobre, né, que é o bairro do Poço Fundo, que existe até hoje, né? Na época era bem pobre mesmo, tinha gente que morava em barraca, hoje já evoluiu, hoje já está outro nível lá. E quando a gente foi, aí eu dei ideia para todo mundo, para o pessoal do Ministério do Louvor, todo mundo gostou da ideia, e a gente então no outro dia juntou a cesta básica e fomos para lá fazer ação social. Quando a gente chegou no bairro do Poço Fundo, ele não era o mesmo bairro da época que eu morei em Brusque, da época que eu estudei em Brusque, há muitos anos atrás. Eu já tinha tido passado por uma evolução. E eu disse, agora o que a gente vai fazer, né? Aí tive uma ideia, tinha um mercadinho lá, né? Vamos perguntar no mercado, o dono do mercado deve conhecer aqui uma família pobre, que realmente precisa de ajuda. Aí o dono do mercado disse, daqui a 2 quadras, assim, na casa assim, assim e tal, foi dando os detalhes pra gente. Ali tem um casal que teve bebê agora há pouco, ela não trabalha, ela fica em casa com o bebê, eles são bem pobres, eles têm necessidade. Ali é o lugar certo para vocês fazerem essa ação social. E aí, fomos direto lá, né? Nem perdemos tempo, né? Quando a gente chegou na casa, estacionamos o carro e tal, fomos na porta, bati na porta, de repente veio uma moça para atender a gente. No que a moça abriu a porta, eu olhei para dentro, eu comecei a ver PlayStation, máquina de lavar, máquina de secar, olha que eu sou bom de detalhe, né? Televisão, né? E eu fui vendo aquilo tudo, eu tinha recém-casado, eu não tinha PlayStation, eu não tinha televisão, eu não tinha máquina de secar, eu não tinha nada daquilo. E aí eu comecei a orar imediatamente, mas tudo isso tudo em milésimos de segundo, né? Eu comecei, Espírito Santo, fala comigo, a gente errou, a gente está no lugar errado, diz o que eu faço aqui agora, Espírito Santo, me socorre, porque a gente está no lugar errado. A mulher tem um monte de coisa, ela não é pobre, ela não é necessitada, né? E nisso a mulher, o que foi? O que vocês querem? E eu ali querendo uma resposta de Deus, né? Só que como Deus não respondia, eu tive que falar, né? Aí eu disse, não, nós somos lá de São João Batista e tal, a gente é de uma igreja, nós fazemos parte de uma comunidade e tal, e Deus tocou no nosso coração da gente visitar uma família aqui, e a gente veio parar aqui na sua casa. Ah, que legal, pode entrar, fica à vontade. E eu doido para dizer, não vai embora. Ah, que bacana, fica à vontade, pode entrar, pode entrar. Ah, tá bom. E aí a gente foi, entrou, né? E aí tá, já que Deus não falou nada, né? Vamos cumprir a nossa missão. Aí ali começamos a conversar, descobrimos que era uma família de um casal que estava desviado, que não estava indo na igreja. E ali a gente pegou, evangelizou, o homem não estava só a mulher, né? A gente evangelizou ela, conversamos, orientamos, aconselhamos, oramos por ela. E a minha esposa, a Patrícia, teve uma direção de deixar uma carta por escrito para o marido. E nisso, quando a gente terminou de fazer tudo que o Espírito Santo direcionou para fazer, a gente perguntou se ela aceitava, né? Receber uma cesta básica que a gente tinha guardado no carro, né?
E ela disse, meu Deus, claro que eu aceito de coração. E a gente foi lá, pegou a cesta básica, entregou, acho que dava quase 2 cestas básicas. E fomos para casa, né? E no carro a gente conversava, onde a gente errou? Onde a gente errou? Porque a gente saiu de São João Batista para vir aqui numa família pobre, necessitada. E a gente foi parar no lugar errado. Né? E eu fui até São João conversando e orando. Senhor, onde a gente errou? E aquele silêncio, né? Deus não falou nada. Passou uma semana e eu orando todo dia. Enquanto Deus não me respondeu, eu não paro de orar. Eu quero uma resposta. Deus, aonde a gente errou? Até que Deus falou. Aí Deus disse assim, Christian, vocês não erraram. Esse é o meu amor. O meu amor, ele é incondicional. O amor de vocês, vocês dão quando a pessoa merece. Vocês fazem quando a pessoa merece receber alguma coisa em troca. Mas o meu amor não é assim. O meu amor, independente da pessoa merecer ou não, é assim que eu amo. E quem que disse que vocês merecem? Porque a gente acha que a gente merece alguma coisa, né? E levei um puxão de orelha, eu nunca mais me esqueci disso, né? Então, amados, quando a gente vê um mendigo na rua, é para droga. Se for para droga, o problema é só dele. Né? Se eu posso ajudar, eu ajudo. Principalmente quando é para comida, né? Quando pede para comida, vai lá, compra uma comida e dá para ele, dá para o mendigo. Comida eu né? nunca nego. Então, Mas comida... a questão do mendigo é só se a gente realmente tiver um discernimento e uma direção de Deus para não ajudar. Ou eu estou duro mesmo, não tenho dinheiro, né? Porque biblicamente, o que a Bíblia diz em Isaías sobre o verdadeiro jejum, né? Isaías 58, né? A Bíblia diz em Isaías 58, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas do teu próximo? Então, aí depois ele continua dizendo, né? No versículo 10, Isaías 58, 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então aqui diz que eu não posso me esconder do necessitado. Eu não posso fugir, eu não posso fazer de conta. Né? E essa semana eu pequei, porque tem um mendigo aqui, que ele está sempre aqui, né, na lanchonete, aqui no centro, aqui pedindo, e eu tinha pouco. Mas, naquela ocasião, a minha esposa não quis ajudar, porque essa pessoa, ele está direto ali na lanchonete, que vocês sabem qual que é, né? Pedindo todos os dias. E o dono da lanchonete já falou para mim que, não dá mais, porque essa pessoa, ele está meio que se passando, né? E tem condições de trabalhar, né? Então, eu creio até que é um caso à parte, essa pessoa, né? Mas, no mínimo, a gente tinha que ter parado para ter uma conversa com a pessoa. Naquele momento eu não podia parar, porque eu estava com um velório, já nos 45 do segundo tempo eu tinha que ir nesse velório, na verdade já era o enterro, né? Eu não podia me atrasar, mas numa outra ocasião, o que deveria fazer, né? Um cristão? No mínimo parar para ter uma conversa com a pessoa, né? Para ter uma conversa com ela, tentar ajudar de alguma maneira. Né? E a gente, às vezes, se comporta como a passagem do bom samaritano, né? Faz igual o sacerdote e igual o levita, né? Não tem tempo. Não tem tempo e a gente deixa, né? E isso é muito perigoso. É um assunto. Esse é um exemplo, né? Um exemplo clássico, um exemplo ali da família, né? O amor em prática. Né? Então, esse é um exemplo. Poderia citar muitos outros, né? Todos os dias a gente tem a oportunidade de botar em prática o amor. Então, obrigado. O Marcelo mal chegou, já chegou chegando, né? E aqui, o texto que tem aqui na aula, aqui, né, sobre amar até o inimigo. Né? Então, o amor de Deus, do tipo de Deus, é um amor capaz de amar o inimigo e orar por ele. Né? Esse é o amor do tipo de Deus. Né? É o amor que, leva um tapa numa face, oferece a outra. Se te obrigar a caminhar 1 milha, você vai 2. E aqui para nós, aqui bem rapidinho, para a gente continuar aqui na apostila. Um dos grandes exemplos que eu vejo de amor na vida de uma pessoa, né? Isso é raro de se encontrar, mas eu acho muito admirável pessoas que são traídas
traída mesmo, né? Não estou falando aqui de, né, traída, né? A pessoa foi vítima de um adultério e ela ainda perdoa e continua. Eu conheço algumas pessoas que estão firmes no casamento, mesmo passando por uma situação como essa, né? E isso realmente é viver o amor de Deus mesmo na prática, né? Como aconteceu o caso na Bíblia de Oséias, né? Oséias era um profeta que ele casou, a Bíblia não tem como provar isso, aparentemente ele já casou com a mulher sendo adúltera, né? E ainda assim ela traiu ele, foi embora de casa e Deus pediu para ele ir atrás dela, né? O caso de Oséias, né? Então é uma passagem tremenda que retrata o amor de Deus. Gomer, que era a esposa de Oséias, ela representava Israel, que estava desviado, que estava em pecado contra Deus, e Oséias representava o profeta, representava o próprio Deus. Então, quando Deus pediu para ele ir atrás daquela mulher adúltera, Deus estava querendo ensinar para Israel como que é o amor dele, né? Mesmo aquela mulher tendo pisado no tomate, Deus não desiste, né? Vai atrás, né? Então, esse é o amor do tipo de Deus, né? Um amor... quando o filho pródigo chegou em casa, a Bíblia diz que o pai avistou de longe, né? Nem esperou o filho entrar, o pai já foi correndo na direção dele. Então esse é o amor do pai. Ele nem espera ter uma atitude total do outro lado. Ele se antecipa, né? Principalmente no caso de Oséias, né? Ok? Então viver o amor de Deus é um desafio. O amor divino manifestado pelo Espírito na vida do cristão jamais se consome, pois sua fonte não é do homem, mas de Deus. Romanos 5,5 diz que esse amor ele é derramado nos nossos corações. Então, ele é derramado. Ele vem do próprio Deus. A pastora Patrícia esteve ministrando para as mulheres, né, sobre a fonte inesgotável, né? Se a gente prestar atenção, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, não tem como a gente ser uma fonte de Deus se não for uma fonte de amor, porque Deus é amor. Então, eu não tenho como me desvincular do amor. O amor é uma característica exigida para um cristão. Então, o amor, amados, é exigido por Deus, né? Que nós possamos praticar esse amor. É verdade que tem dias que o nosso tanque de amor baixa, né? E a gente não está tão amável assim, né? Tem dia que a gente... o amor está baixo, vocês entenderam, né? Mas é nossa responsabilidade se abastecer desse amor, né? E só tem um jeito, é permanecer no caminho, né? Permanecendo no caminho, Deus vai, Ele mesmo vai produzindo esse amor em nós. Eu não posso sair do caminho. Então este amor é como um óleo que lubrifica o mecanismo dos dons do Espírito, fazendo com que esses dons se tornem mais eficazes, né? Vamos ler atentamente 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Domingo, quem estava no culto aqui, sabe que a palavra que eu ministrei tem tudo a ver com isso aqui, né? Porque, embora na caminhada cristã, muitas vezes a gente tenha razões para meio que dar o pé na bunda de algumas pessoas, né?
inclusive dentro do âmbito eclesiástico, a vontade de Deus é que eu perdoe, que eu suporte, que eu sofra, que eu dê uma segunda chance, uma terceira chance. Fácil? Não é, né? Mas essa é a vontade de Deus, né? Esse é o amor do tipo de Deus. E se a gente for expandir um pouquinho mais esse assunto ainda, a Bíblia, em termos de mundo eclesiástico, igreja, a Bíblia ainda fala do joio e do trigo, né? E que é o joio? O joio é o elemento estranho que está ali dentro da igreja, que nunca se endireita, nunca se converte, tem cara de crente, roupa de crente, mas não mudou. Ele está ali só fazendo número, né? E aí o que a Bíblia diz? Deixa o joio ali. Ninguém tem direito de botar ele para fora. E a gente pode pensar, não, vou tirar esse camarada aqui da igreja que eu vou fazer um bem para Deus. Não, deixa ali. Esse não é nossa missão fazer isso. Eu tenho que amar até o fim, né? Até o fim. Quem vai fazer essa separação de quem é joio e quem é trigo são os anjos na volta de Jesus. Então, nenhum de nós está autorizado a fazer essa separação. Embora que às vezes, né? Dá vontade, né, pastor? Já teve essa vontade alguma vez, não? Mandar o João embora? Tem vontade de eu ir embora, imagina de mandar o João. Mas uma vez eu vi uma pregação que falava da qualidade do joio na roça do trigo. Mas eu não lembro mais que qualidade ele tinha. Mas que para alguma coisa ele servia lá no meio do trigo. Eu quero ver. Vou pesquisar depois para ver se... Ele tinha alguma utilidade. Ele é muito semelhante, né? Ele é bem semelhante. Só que o trigo esmagado vira pão, o joio vira veneno, vira tóxico. Então não sei qual era a E dizem também que a maneira de identificar o joio, quando vem o vento, o trigo ele se dobra, né? E o joio não. Então quando vem o vento na igreja, quem é trigo geralmente... Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador, me transforma, me muda, eu não quero ser mais assim, né? Vamos lá. O amor nunca falha, né? Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então, e aqui é Deus, né? Então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Eu já ministrei algumas das minhas palavras quando eu tive já a oportunidade de pregar sobre o conhecimento de Deus, né? Porque a Bíblia diz que eu tenho que conhecer a Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? E talvez uma das poucas definições de Deus na Bíblia é esse texto de 1 João que diz que Deus é amor, né? Então, o amor, ele não é só um fruto do Espírito, ele é até uma definição para Deus. Deus se define como amor, ou seja, a essência de Deus é formada de amor. Então, de uma certa forma, poderia dizer que o amor talvez seja o item número 1, o principal do fruto. E outra, né? Quanto mais eu conheço a Deus, pode-se dizer também que quanto mais eu vou entender de amor, né? E isso é bíblico também, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim, ó, em Efésios, capítulo de número 3, né? Versículo 16. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações,
E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, né? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então aqui Paulo ele está orando pela igreja de Éfeso, para que essa igreja possa ser arraigada e fundada em amor. E eles possam ter essa experiência de compreender perfeitamente, né, a largura, a profundidade, a altura e a profundidade, né? O comprimento do amor de Cristo. Então, conhecer a Deus é conhecer essas dimensões do amor. Quanto mais eu vou conhecendo as dimensões, largura, profundidade, altura, ou seja, é amplo. O tema do amor é amplo. Quanto mais tempo eu viver nessa terra, mais eu vou entender de amor. E a gente vai ficar surpreso. Quanto mais Deus nos dá novas experiências, pode ter certeza, nós vamos ficar cada vez mais perplexos, né, de quão grande é esse amor. Então, a música do CD do Diante do Trono Infantil, né? Alto, tão alto, fundo, profundo, né? É maior que o mundo, né? Mas cabe lá dentro do coração de quem conhece o Salvador, diz a letra da música. Número 2, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece. Tem alguém que é desse tempo aí, não? Cioso, que vem do nosso Senhor. Aí não é alegria, é o amor que só tem quem já conhece o Jesus. Aleluia, amém. Essa não é do teu tempo, não, Lucas. Lucas é o mais novo da turma. Então, alegria. A palavra alegria ou gozo vem diretamente do grego chara, que significa alegria, contentamento, tranquilidade. Em João 15:11, Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo ou minha alegria não esteja em vós e vosso gozo seja completo. Veja que Jesus se preocupa com o nosso estado emocional. Esta alegria constante é a que faz o coração, embora que a alegria não tenha a ver com alma e nem sentimento, né? Ela é um fruto do Espírito. Esta alegria constante é a que faz o coração elevar-se em exaltação a Deus. Mesmo em meio a tristezas e mágoas, né? Eu posso estar com a alma triste, ou até mesmo com a alma ferida, mas isso não apaga a alegria. Porque a alegria, como ela é um fruto do Espírito, ela independe de circunstâncias, né? A felicidade, ela depende de circunstâncias, né? Ganhei aumento, estou feliz, né? Fui promovido, estou feliz, né? Meu marido foi lá e fez uma geral no sítio hoje, estou feliz, né? Então, troquei de moto, né, pastor Alice? Estou feliz. Então, acontecem coisas boas, a gente fica feliz. Mas a felicidade não tem nada a ver com alegria. Felicidade, ela é uma reação da alma por conta de circunstâncias favoráveis. A alegria não depende de circunstância. Eu posso estar de luto e posso manifestar a alegria. Porque a alegria está ali dentro de mim, ela é um fruto do Espírito. Eu só preciso saber acionar ela e colocá-la para fora. A Paty falou sobre isso domingo também. Falou? Falou que duas amigas, uma tinha perdido o pai e a outra tinha perdido a mãe, coisa de dias, e elas tiveram que pregar e Deus deu o tema alegria. Para elas pregarem. Uma em cada lugar. Um exemplo que dá para citar. Não, as duas pregaram. Uma mora em Porto Velho e a outra. Elas se encontram naquele evento de Itapema. Mas eu acho que cada uma pregou no seu igreja.
Segundo a história, né, isso inclusive tem no filme do Titanic, né? E segundo a história, é real. Quando o navio estava afundando, eles começaram a cantar aquela música Mais Perto Quero Estar, né? Não se considera uma música alegre, né? Porque a música Mais Perto Quero Estar, ela é bem... Sempre canta né? no velório. Mais perto quero... Mas é um cântico, né? E ninguém... É um cântico, né? E eles cantaram no momento de despedida, na verdade, né? Mas, enfim, tem aquela outra música que se enquadra melhor, né? Sou feliz, né? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí essa música se enquadra perfeitamente, porque eu não me lembro exatamente agora a história, vocês podem pesquisar depois ali, dar um Google, né, ou um chat GPT. Se eu não me engano, o autor dessa música ele tinha perdido 5 filhos quando ele compôs essa música Sou Feliz. Se eu não me engano. Depois... vamos fazer aqui rápido aqui, ó. Vamos usar a tecnologia em plena aula. Vamos lá. Exatamente, foi composta por Horatio Gatz Spafford. Era um advogado e empresário cristão muito bem sucedido nos Estados Unidos no século XIX, mas em 1871 ele enfrentou uma série de tragédias. Um incêndio em Chicago, que ele perdeu quase todos os seus bens, o incêndio devastou a cidade, isso foi em 1871. A morte do filho, pouco antes do incêndio, seu único filho havia morrido de uma doença, e depois, em 1873, para aliviar a tristeza, ele decidiu enviar sua esposa e suas 4 filhas para a Europa. Ele ficou nos Estados Unidos para resolver assuntos de trabalho e iria encontrá-las depois. No entanto, o navio SS Ville do Havre naufragou no meio do Oceano Atlântico. As 4 filhas de Spafford morreram afogadas. Apenas sua esposa Ana sobreviveu. Ao receber o telegrama da esposa dizendo Save the Alone, salva sozinha, Spafford embarcou imediatamente para encontrá-la. Durante a viagem, o capitão do navio o chamou. Quando chegaram ao ponto do oceano onde suas filhas haviam morrido, foi nesse momento, contemplando a dor do luto no local exato da tragédia, que Horatio Spafford escreveu os versos da música. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mesmo que sobrevenham dores cruéis, se Jesus me for sempre o melhor, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É forte, Brasil. É um Jó dos tempos modernos, né? Então, é possível manifestar alegria em momentos de dor. Embora que no velório, né, é sempre bom lembrar as palavras, né? Chorai com os que choram, né? Não vou lá... melhor seguir a dica, né? Embora que se o velório for de crente de maré mesmo, tem uns crentes aí que dizem, né, no meu velório eu quero que faça uma festa, né? Na prática eu nunca presenciei isso. Eu nunca presenciei, né? Mas, quando a família de crente mesmo para valer, não há motivo para tristeza, né? Mas a verdade é que ninguém que perca alguém que ama, né, que vai dizer assim, não vou sentir nada. Porque a dor da solidão, da despedida, ela é real, né? E aí nós temos algo chamado alma. E a gente já aprendeu, né, que nós somos espírito, alma e corpo. E a alma, por mais que a alegria esteja ali dentro de nós, mas a alma se abate. Porque a alma é diferente do espírito, né? E Deus nos fez alma, espírito e corpo, né? E se Deus nos deu uma alma, eu creio que não tem nada de errado da gente chorar, sentir tristeza, ficar abatido, porque nós somos seres humanos, né? O próprio Jesus chorou. O próprio Jesus chorou com a morte de Lázaro, chorou quando estava se aproximando da morte dele, né? Então... Eu já fui no velório que a pessoa disse que quando ele morresse, que ele queria alegria. Que ele queria alegria. E eu fui nesse velório, porque era uma pessoa muito querida da cidade, era ex-prefeito da cidade, e tinha até banda. Tinha até banda? Até banda. E era um cristão? Ele não era cristão.
Sim, então, cristão. Mas ele era uma pessoa de um coração assim, enorme. Praticava um amor incondicional. E era incrível que quando a gente chegava na casa dele, todo dia a mesa estava posta. Desde as 7 da manhã, nunca era tirada a mesa. Todos que chegavam, entravam, comiam, porque a mesa estava à disposição das pessoas. Porque ele era prefeito e ajudava a pobreza, então tinha muita gente que ia lá só para tomar café. E quando ele faleceu, que ele foi a pé, ele morava lá embaixo, quase no Crispal, e foi de pé até no cemitério, e a banda tocou lá na casa o tempo todo, e a banda foi tocando e todo mundo a pé. Olha só. Uhum. Quando a pessoa em vida, ela faz alguma solicitação, né? Depois cabe aos familiares cumprir, né? O que ela pediu enquanto estava em vida, né? Tá vendo? Pagar a banda antecipada. A minha solicitação, não. A banda também? Não, você já sabe qual é a minha, né? Não. Não? Não quero velório. Pode botar lá dentro e fechar as portas para casa. Não vai ser. Olha, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Amém. Amém. Então ninguém aqui vai morrer em nome de Jesus. Amém. Então, esta alegria constante é que faz o coração elevar-se em exaltação a Deus. Mesmo em meio a tristezas e mágoas, né? Este dom é a alegria de Jesus operando em nossas vidas. O apóstolo Paulo exortou em 1 Tessalonicenses 5,16: regozijai-vos sempre. Né? Regozijai-vos é para fazer festa. Deus quer que a gente faça festa. Né? E uma outra curiosidade, a carta de Filipenses, ela é considerada a carta mais alegre da Bíblia, e ela tem pelo menos 14 vezes, na carta de Filipenses, Paulo dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, regozijai-vos, né? Então essa expressão aparece pelo menos 14 vezes em Filipenses. E detalhe, Paulo quando escreveu Filipenses estava preso, né? Estava numa cadeia, né? E dentro da cadeia ele mandou o pessoal se alegrar, vamos se animar, vamos? Então veja que Deus ele quer ver a gente alegre, né? Ele entende quando a gente se abate, ele entende quando a gente passa pelas nossas marés, né? E é bíblico também, né? Olha só, provavelmente aqui quem é cristão já deve ter tido experiências, né? De tristeza mesmo, né? Salmo 40, Davi, ele estava numa depressão profunda, né? E ele disse assim, ó, esperei com paciência no Senhor, pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha firme e firmou os meus passos. Colocou um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Então aqui Davi, ele estava numa deprê. E Davi já tinha o Espírito, né? Porque ele vai dizer no Salmo 51, por favor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Né? Então Davi, ele é alguém que o Espírito de Deus estava sobre ele. E aqui ele estava vivendo um momento de depressão. Né? Então o fato da alegria estar dentro de nós não nos isenta de ter nossos momentos de luto, de tristeza, de angústia e às vezes até de opressão, né? Porque existe um espírito de tristeza. E espírito de tristeza é diferente da tristeza comum. A tristeza comum ela é provocada por circunstâncias ruins. Mas existe um espírito de tristeza que ele muitas vezes ele nos atinge, a gente não sabe discernir muitas vezes, e ele vem, e se você não repreender, ele toma conta. E aí é espiritual, eu tenho que guerrear, eu tenho que dar ordem, eu tenho que dizer, eu não aceito esse espírito, eu não aceito esse desânimo, eu não aceito essa tristeza, fora em nome de Jesus. Eu tenho que dar ordens. E se eu não fizer isso, aquele espírito toma conta da minha alma e quando eu ver, eu estou numa deprê terrível. Sexta-feira eu estava Do nada. Oi? Sexta eu estava assim na vigília. Ó, e eu já enfrentei isso daí algumas vezes já. E é terrível, porque às vezes você não consegue discernir na hora.
E até enquanto você não discerne para você lutar e guerrear, aquele sentimento fica ali. E aí só, claro, como eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu passo muito tempo na presença de Deus, estou sempre o dia todo, é louvor, é palavra, o dia todo não para, né? O meu trabalho me permite isso, né? Quem trabalha no escritório fechado não pode fazer isso, mas eu estou o tempo todo com fone de ouvido, eu estou ouvindo louvor, eu estou ouvindo palavra o dia todo. Então, automaticamente, mesmo que eu não dê uma voz de comando, tipo, a força que Deus me dá é tão maior que aquilo ali acaba saindo, né? Por conta, não consegue permanecer em mim, né? Mas se eu consigo identificar rápido e eu repreendo, é melhor. É melhor porque eu não tenho que aceitar a tristeza, não tem que aceitar. Isso não é nosso isso. Deus não deu um espírito de tristeza. Deus deu um espírito de poder, de amor, de moderação. E o espírito que está sobre nós, via de regra, ele é alegre. Eu não aceito. Eu também. Nós não podemos aceitar. Eu não sou uma pessoa triste. Eu não aceito que seja isso, né? Mas ela vem. Mas ela vem devido às circunstâncias. Sim.